Bem, pessoal, vamos lá para o nosso novo vídeo, né? Esse vídeo suplementar que eu mando para vocês toda semana. Esse eu demorei um pouquinho mais, né? Normalmente eu mando na mesma semana da aula ao vivo, mas eu até pensei um pouco melhor que talvez fosse mais oportuno deixar esse vídeo um pouquinho mais para frente para que vocês possam assisti-lo um pouquinho antes, né, da aula da semana seguinte, né? Então a gente vai ter aula já já. Eu estou gravando esse vídeo já aqui na madrugada, né? Agora mais ou menos meia-noite e meia, mas eu vou tentar terminá-lo agora e já posto, e aí vocês podem talvez já assistir esse vídeo antes da nossa aula de logo mais, tá? Então, como vocês sabem, o objetivo desse vídeo suplementar é basicamente comentar, né, a parte principal, os momentos principais da aula da semana passada, ou sempre das aulas que ocorrem anteriormente, né? Então, na semana passada, né, nós fizemos um encontro mais longo, né? Nós tínhamos que repor uma aula e a gente acabou fazendo um encontro de mais ou menos 2 horas, né? E eu vou tentar manter, né, aqui os 15 minutos, né, para que esse vídeo não fique tão longo e tão extenso, mas sempre com aquele objetivo de tentar fazer um resumo, ou pelo menos apontar aquilo que para mim foi mais importante na nossa discussão e na exposição que eu fiz para vocês na aula anterior, tá? Então, a gente está aqui meio que já se preparando para sair desse primeiro texto. Nós vamos enfrentar, né, um novo texto do Cassirer, que é um capítulo da filosofia do iluminismo, né? Pretendo já, se possível, iniciar logo mais, né? Eu digo isso porque eu estou gravando essa aula agora, né, na madrugada. Então logo mais nós vamos ter um encontro, né, um encontro ao vivo, certo? Mas vamos lá ainda nesse primeiro texto, né, do ensaio sobre o homem, e nós retomamos, né, o nosso debate a partir da página 114. Né? As páginas 114 e 115, a meu ver, são, eu diria, as partes mais centrais do texto. Por quê? Porque elas trazem, né, o cerne da proposta, né, do Cassirer para a resolução do problema fundamental, que é o problema, né, antropológico, que é responder à pergunta o que é o homem. Né? E responder a pergunta o que é o homem significa definir, né, aqui o que é um homem, segundo Cassirer, nos termos da cultura. Né? Então, nós vimos, né, nas páginas anteriores que o Cassirer estava fazendo um esforço de debater com pensadores anteriores, né, partindo já da Grécia Antiga e depois dar um salto aí para o século XIX. A gente acabou fazendo também uma discussão rápida nos encontros sobre o Comte e algumas das contribuições que o Comte deu para a constituição das ciências sociais. E aí a gente viu que quando o Cassirer estava tentando, né, debater com esses pensadores anteriores da tradição, ele tentava sempre pontuar ali um elemento que para ele era um elemento importante para a composição, né, da sua saída, né, da sua nova chave, né, para compreender, né, a antropologia, né, ou seja, para tentar responder ao seu modo, né, ao problema que ele colocou como sendo o problema central do texto. Tá? E aí, já, né, passando propriamente, né, para a solução do Cassirer, eu demarquei aqui algumas passagens da página 114, né, e da página 115 que são importantes. Tá? E eu vou aqui, me permitam reler rapidamente, né, uma dessas passagens. Se vocês forem lá no final da página 114, né, o Cassirer tenta dizer que a sua filosofia não é uma filosofia que vem para negar as posições anteriores, né? Ou seja, as respostas à pergunta antropológica que foram dadas pela tradição. Mas se trata de uma nova chave que vai ampliar, né, eu diria, essas contribuições que a tradição nos forneceu. Tá? E ele diz, olha, esforcei-me para descobrir, né, uma abordagem alternativa, né, assim em meu livro Filosofia das Formas Simbólicas. O método dessa obra não é de modo algum uma inovação radical. Não foi concebido para abolir, mas para complementar as visões anteriores. Tá? Então aqui o Cassirer, nesse sentido, ele é muito condescendente com a tradição. Né? Ou seja, ele faz um diálogo com a tradição, fez algumas críticas às posturas anteriores, mas tentou sempre salvaguardar
aquele aspecto que para ele é um aspecto que deve ser resguardado para que se possa construir uma nova alternativa ao problema, tá? E aí ele faz uma afirmação que a gente passou bastante tempo discutindo essa afirmação vou aqui destacá-la, né, mais uma vez, quando ele diz a filosofia das formas simbólicas, que é exatamente, né, esse projeto carceriano, aquela que a gente diz que talvez a principal contribuição do Carcerer para a filosofia, né, a sua contribuição mais original, que foi nomeada como a filosofia das formas simbólicas, ele diz: a filosofia das formas simbólicas parte do pressuposto de que, se houver qualquer definição da natureza ou essência, entre aspas, né, do homem, tal definição só poderá ser entendida como sendo funcional e não substancial. Não podemos definir o homem com base em qualquer princípio inerente que constitua a sua essência metafísica. Nem podemos defini-lo por qualquer faculdade ou instinto inato que possa ser verificado pela observação empírica. A característica destacada do homem, sua marca distintiva, não é a sua natureza metafísica ou física, mas o seu trabalho. Então, a partir dessa passagem, nós fizemos uma ampla discussão sobre a tradição metafísica, né, o que é que caracteriza uma resposta metafísica, né, à questão antropológica, né, o que é que significa responder à pergunta o que é o homem de uma forma metafísica, né, ou seja, o que é que as respostas metafísicas trazem que o Cassirer tenta, eu diria, evitar. Né? Ou seja, ele diz o seguinte, olha, na minha filosofia das formas simbólicas, né, a solução que eu dou, né, ao problema, ou seja, essa nova chave de interpretação, né, da antropologia, enfim, da cultura, né, de uma forma geral, essa nova chave não pode ser entendida como uma chave metafísica. Né? Ou seja, a minha filosofia das formas simbólicas, ela tem, né, uma pretensão que ele chama aqui de funcional, certo? E aí nós fizemos esse amplo debate, né, tentando mostrar por que, né, a saída do Cassirer não é uma saída metafísica, né, mas sim uma saída funcional. E aí, é por isso que, inclusive, aqui no texto, o termo essência está, né, entre aspas, né, porque não se trata de, né, tomar a essência de um ponto de vista metafísico. Né? E aí, né, não tem como a gente retomar aqui toda aquela exposição, né, que foi feita, mas diria o seguinte, né, que entender, né, a, eu diria, o fundamento, né, da antropologia, ou isso que é constitutivo, né, da humanidade em termos funcionais, significa dizer que o próprio simbolismo, né, ou a própria capacidade, né, de simbolizar, que é aquela atividade que, como nós vimos, caracteriza efetivamente o trabalho, né, humano, né, essa capacidade de simbolizar, ela é entendida, né, em termos relacionais, certo? Se a gente considera, né, que a cultura, né, humana, ela é constituída por diversas formas de expressão, né, a música, né, a arte de uma forma geral é uma forma de expressão, assim como a ciência é uma forma de expressão, assim como a religião é uma forma de expressão, assim como a linguagem, a gente inclusive deu vários exemplos sobre a linguagem na nossa aula. Se nós considerarmos que tudo isso, né, são formas de expressão e todas essas formas de expressão carregam, né, em si um fundamento, e esse fundamento é a própria função simbólica, e significa dizer, em última instância, que cada uma dessas formas simbólicas, cada uma dessas manifestações culturais possui dentro de si, né, uma capacidade de relacionar as coisas e, portanto, construir uma versão do mundo ao seu modo, certo? Então, ao invés, né, Cassida está atrás aqui da substância, né, dessas formas simbólicas, da substância do homem, né, o que é que tem aí na alma humana que caracteriza efetivamente a sua essência. Ao invés disso, né, ele está tentando dizer o seguinte, olha, parece que há algo, né, no homem, e este algo no homem é exatamente o que possibilita a sua manifestação plural, a sua manifestação cultural plural.
certo? Ou seja, por mais que as manifestações culturais sejam bastante diversas, sejam bastante diferentes, e cada uma dessas manifestações que a gente chamou de forma simbólica, que ele chama de forma simbólica, cada uma dessas manifestações consegue construir, né, uma visão de mundo, uma concepção de mundo diferente uma das outras, mas cada uma delas parece carregar dentro de si, né, uma capacidade funcional, ou seja, uma capacidade de construir relações, certo? Então, o mundo da arte, por exemplo, é o mundo que é engendrado, né, eu diria por essa forma simbólica, a arte, esse mundo só é possível porque há uma potência funcional, uma capacidade funcional na arte que nos permite relacionar determinadas coisas, né? E essas coisas que normalmente a arte relaciona são, como diz, né, a Susan Langer, que foi uma discípula do Cassirer, né, a arte ela fala da vida interior, né? Então essas emoções, né, que parece que não é possível fazer ciência sobre elas, a gente até apresentou rapidamente uma postura cientificista sobre isso, né? Ah, não é possível fazer ciência sobre as emoções. Ora, não é porque não é possível fazer ciência sobre as emoções que nós não podemos expressá-las objetivamente, né? E a forma de expressar objetivamente essas emoções seria a arte, por exemplo. Então, quando você escuta, né, uma música, quando você se depara com uma pintura, né, quando você se depara com uma escultura, né, ali há algo, né, que foi expresso e expresso objetivamente. Né? Objetivamente porque, né, diferentes pessoas podem apreciar, né, e a partir dessa apreciação, reter, né, algo que foi ali comunicado. Né? Então, a arte, por exemplo, traz em si essa função simbólica que se configura, né, de uma forma particular, que é exatamente aquela que permite, né, engendrar o mundo, né, ou uma versão do mundo, como diria o Nelson Goodman, né, a partir da arte. Né? A ciência também, ao seu modo, né, como traz dentro de si esse elemento funcional, essa capacidade de construir relações, também constrói um mundo ao seu modo, né? O mundo da física, o mundo da biologia, né? O mundo da química, né? A religião também faz isso ao seu modo. Então, cada uma dessas, né, formas simbólicas, cada uma dessas manifestações culturais trazem dentro de si, né, esse princípio funcional, né, esse que a gente pode chamar de simbolismo, né, que permite que, ao construir relações, a dar sentido, né, às coisas, versões, né, de mundo possam ser engendradas. Tá? E isso aqui é ir contra, em certo sentido, a uma tradição ou a uma resposta metafísica, né? Porque não se está aqui atrás da substância, daquilo sem o que, não há cultura, daquilo sem o que, não há homem, do ponto de vista, eu diria, da metafísica da tradição, né? Do ponto de vista substancial, como se existisse algo para além do homem, né, que fundamenta as suas produções culturais. Ou seja, aquilo que possibilita as produções culturais é constitutivo ao homem, né? Mas é constitutivo ao homem nos termos do Cassirer, em termos funcionais, não em termos metafísicos, ok? Então, eu vou ficando por aqui, porque eu acho que esse foi o cerne do nosso debate e logo mais nós teremos um novo encontro, tá bom? Um abraço, fiquem bem.